Olá, pessoal! Vamos para a nossa última aula do Estatuto do Servidor Público. Bom, vamos lá de onde eu parei. Bom, eu parei no que as proibições, tá? Bom, aqui. Ao servidor é proibido revelar fato ou informação de natureza sigilosa de que tenha ciência em razão de seu cargo, tá? Ou função, salvo quando se tratar de depoimento em processo judicial, policial ou administrativo. Bom, é proibido o servidor revelar informação sigilosa, né? A não ser que ela seja ilegal, né? Manifestamente ilegal. Ela sendo apenas uma informação sigilosa, ele não pode, né? Porque ele sabe por conta do cargo dele ele revelar isso. A não ser que seja um caso de depoimento em processo judicial, policial, que aí seja necessário. Cometer a pessoa estranha ao serviço público municipal. Não, né, gente? Não pode ficar levando pessoas estranhas assim, né, para o local de trabalho. A gente sabe que não tem como isso, né? Salvo nos casos previstos em lei, o desempenho de encargo que lhe competir ou a seus subordinados. Dedicar-se nos locais e horas de trabalho a palestras, leituras ou qualquer outra coisa que não tenha relação com o serviço, inclusive tratos de interesse de natureza particular. Deixar de comparecer ao trabalho sem causa justificada, né? Com certeza. Ao servidor é proibido empregar material ou quaisquer bens do município em serviço particular, né? Ele pegar lá uma coisa que é pública e usar para proveito próprio, né? Ou para serviço dele particular. Retirar objetos dos órgãos municipais, né? A não ser que ele seja autorizado por escrito pela autoridade competente. Fazer cobranças ou despesas em desacordo com o estabelecido na legislação fiscal e financeira, né? Não se cobrar mais para você ganhar uma propina, isso não existe, né? Isso é ilegal. Deixar de prestar declaração em processo administrativo disciplinar no PAD, ele se recusar a prestar declaração. Não pode, isso é proibido. Exercer cargo ou função pública antes de atendidos os requisitos legais. Né? Ele primeiro tem que cumprir os requisitos legais para poder assumir o cargo. Por exemplo, se ele tentou para um cargo de nível superior, ele tem que ter um nível superior. Ele não pode entrar e depois, né, mostrar que ele fez o nível e terminar depois a faculdade. Não, ele tem que estar antes com a faculdade concluída, antes de assumir o cargo. E muito menos continuar a exercê-lo sabendo indevidamente, né? Vamos lá. É proibido ao servidor de São Gonçalo, exceto empregar material ou quaisquer bens do município em serviço particular? Sim, isso é proibido. Levar ao conhecimento da autoridade superior irregularidade de que tiver ciência em razão do seu cargo ou função? Isso é proibido, gente? Não, né? Isso aqui é um dever do servidor. Se ele tiver conhecimento de uma coisa irregular, ele tem que comunicar à autoridade superior, tá bom? Então, isso aqui é um dever e não uma proibição. Portanto, isso aqui é exceção, né? Deixar de prestar declaração em processo administrativo disciplinar quando regularmente intimado. Ele não pode, ele tem que prestar, é proibido ele não prestar declaração. E deixar de comparecer ao trabalho sem causa justificada, também é uma proibição. É vedada a acumulação remunerada de cargos e funções públicas, exceto 2 cargos de professor, né, quando tiver compatibilidade de horário. Um cargo de professor com outro técnico ou com outro científico. 2 cargos privativos de médico. Nessas 3 situações você pode acumular, tá? Você pode ter 2 serviços, desde que tenha compatibilidade de horário, obviamente, tá? São penas disciplinares. Advertência. Normalmente a advertência ela vem verbalmente, né? Ela é mais leve. Repreensão, ela já vem por escrito. Suspensão já é mais pesado, né? Aí a suspensão já tá acima, né? É um nível a mais em relação à advertência e repreensão. A gente vai ver um pouquinho melhor à frente. Multa, destituição de função. A pessoa ela perde aquela função. Demissão, depois que passou por um PAD, depois que teve assegurado ampla defesa e tudo mais, a pessoa foi demitida. Cassação de aposentadoria e disponibilidade. Constitui penas disciplinares, exceto repreensão, é uma pena disciplinar. Cassação de aposentadoria e disponibilidade
é uma pena disciplinar, multa também. A reversão não tem nada a ver, né? A reversão é uma forma de provimento, a gente viu no início das nossas aulas. Falando de cada uma, a pena de advertência é aplicada normalmente verbalmente em caso de negligência e comunicada ao órgão de pessoal. Então, a advertência é um pouco mais leve, né? Só aquela chamada, né? Verbal, não chega a ser nada por escrito. A pena de repreensão já será por escrito, em caso de desobediência ou falta de cumprimento dos deveres, bem como de reincidência específica, tá? A pessoa está repetindo os mesmos erros, tá? Em reincidência específica, no caso, né, em transgressão punível com pena de advertência. Ela está sendo advertida o tempo inteiro, mais de 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, aí você vai e coloca uma repreensão, né? Havendo dolo ou má-fé, a falta de cumprimento dos deveres será punida com pena de suspensão, que é um nível mais alto. A pena de suspensão será aplicada nos seguintes casos: falta grave, desrespeito a proibições, tá? Que pela sua natureza não ensejarem pena de demissão, tá bom? É mais leve que a demissão, claro, né? Vem antes da demissão, né? Não chega a ser uma demissão, mas foi um desrespeito ali que é passivo de suspensão. Reincidência, né? Tá repetindo em falta já punida com repreensão. Então, tá tomando repreensão uma atrás da outra. Aí você vai e faz a suspensão, tá? A pena de suspensão não pode exceder a 90 dias, tá? A pena de demissão será aplicada quando, nos casos de falta, tá? Quando de natureza grave, a juízo de autoridade competente se comprovada a má-fé. Ele coloca no artigo do artigo 169. Vamos lá no artigo 169. Então, aqui, ó, em relação às proibições, né? A gente fala aqui das proibições. Vamos voltar. Então, alguma coisa relacionada a qualquer daquelas proibições, né? Uma falta grave relacionada àquelas proibições. A pessoa está cometendo alguma proibição. E aí foi uma falta grave em relação a essas proibições, né? Quando de natureza grave, a juízo da autoridade competente e se comprovada a má-fé. Aí ele pode ser demitido, tá? Se comprovada a má-fé. Incontinência pública escandalosa ou prática de jogos proibidos. Embriaguez habitual, né? Não dá. Ofensa física em serviço contra funcionários ou particular, salvo em legítima defesa. Abandono de cargo. O que é um abandono de cargo? 30 dias consecutivos sem trabalhar, tá? 30 dias seguidos. Isso configura abandono de cargo. Ausência ao serviço sem causa justificada, por 60 dias interpoladamente. Ou seja, naquele período de um ano, você faltou 60 vezes. Sei lá, 30 dias num mês, 15 no outro e por aí vai, tá? Durante o período de 12 meses. Não foram 60 dias seguidos, foram 60 dias interpoladamente. Se você faltar 30 dias consecutivos, já configura abandono de cargo. E 60 dias interpoladamente, sem causa justificada, também configura aí ausência ao serviço. E isso aí pode ser passivo de demissão, beleza? O abandono de cargo também é passivo de demissão. Insubordinação grave, passível de demissão. Ineficiência comprovada com caráter de habitualidade no desempenho dos encargos de sua competência. Ineficiência, né? A pessoa não está conseguindo produzir, ela comete sempre os mesmos erros, você já tentaram ensinar, ajudar e tudo, mas sempre, né? Está sendo comprovada essa ineficiência e ela é muito habitual, aí não tem como, tá? Pode sim gerar uma demissão. A pena de demissão será aplicada nos casos de ofensa física em serviço contra funcionário ou particular, ainda que em legítima defesa? Não, né? Salvo em legítima defesa, né? Ineficiência não comprovada com caráter de habitualidade comprovada, né, gente? Ausência ao serviço sem causa justificada por 30 dias interpoladamente durante o período de 12 meses, por 60 dias. Se a pessoa faltar 30 dias consecutivos, aí configura abandono de cargo e também é passível de demissão, né? Incontinência pública, escandalosa ou prática de jogos proibidos. Sim, letra D.
Bom, pessoal, é isso. Aqui eu coloquei o que eu acredito ser mais cobrado em prova, pela minha experiência, né, em concurso. Eu espero que tenha ajudado vocês. Se vocês gostaram, né, dessa série de vídeos, eu espero muito que ajude muito vocês e também peço ajuda para vocês se inscreverem no canal, curtirem e comentarem, ok? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!